Bem, amigos, amigas, deixa eu falar uma coisa. A gente tá aqui em mais um Ju Responde. Eu vou responder mais uma pergunta que vocês me fizeram. E aí eu vou ler aqui, eu anotei aqui no papelzinho e vou ler pra vocês e depois vou responder, ou tentar responder, tá? Eu vou chamar ela de Margarida pra não identificar o nome dela. E ela diz assim: Oi, Juline, tudo bom? Gostaria de saber sua opinião sobre algo que acontece comigo e eu quero entender melhor. Minhas amigas acham estranho quando eu conto alguma coisa que aconteceu comigo, alguma coisa que eu passei, algum probleminha. E eu nem ligo, conto como se eu estivesse contando uma coisa de outra pessoa. Não sei o que elas acham de tão estranho, mas eu não sinto nada. Esses probleminhas já passaram e eu não gosto de ficar presa ao passado, ficar relembrando coisas do passado. Então, a questão é, quais probleminhas são esses? Obviamente, você não tem que me contar, eu não quero que você me conte, nem que você me mande outra mensagem perguntando nada com relação a nenhum problema específico. Não que não possa, pode, né, se você quiser, mas assim, não tem necessidade disso. Eu só estou levantando a questão. Que problemas são esses? Que probleminhas? Será que são probleminhas mesmo para suas amigas ficarem tão surpresas de você contar como se fosse com outra pessoa, como se tivesse acontecido com outra pessoa, e no final das contas aconteceu com você, elas acham estranho porque você não tem nenhuma reação? A questão é essa, né? Porque assim, talvez elas acham estranho porque foi algo que você passou, que tenha sido sério, e que talvez elas teriam outra reação, e talvez tenha sido difícil, ou elas consideram que foi algo difícil, e que talvez, como você conta como se fosse com outra pessoa e você não tem reação, elas acham estranho, porque talvez se fosse com elas, elas teriam outra reação. Não tem problema nenhum, mas assim, é um pouco estranho, e é estranho achar que a pessoa não sente nada, né? Outra coisa, se você conta como se fosse outra pessoa que passou por aquilo, como se fosse uma história de uma outra pessoa, é porque talvez você precisou fazer isso, né, por muito tempo. Você talvez tenha precisado fazer isso e não prestado atenção, não podido prestar atenção. Deixa eu falar melhor. Não, talvez você não pôde prestar atenção no que você estava sentindo para que você continuasse a viver, continuasse a sobreviver, por questão de sobrevivência, para que você continuasse a vida. E aí talvez você não tenha tido a oportunidade de parar, ou também e aí você precisou desligar os sentimentos, desligar, entre aspas, desligar os sentimentos, para não sentir tanto, ou para não, pra, como uma forma de lidar com isso, como uma estratégia de enfrentamento, para lidar com a situação, né? Então talvez você tenha desligado, entre aspas, os sentimentos, as emoções, porque talvez alguém lhe disse alguma coisa, talvez alguém te disse que seus sentimentos não eram nada, que aquilo não era importante. Às vezes, por exemplo, só um exemplo bem bobo, bem simples. Quando a criança cai, toma uma pancada e todo mundo vai pra cima e fala assim: não foi nada, não doeu, não doeu. Claro que a criança tá sentindo dor, né? Claro que tá doendo, mas todo mundo fala que não, pra criança não chorar, pra que a criança não fique chateada, mas assim, mas ela tá sentindo, né? Então talvez alguém tenha feito isso com os seus sentimentos, tenha falado pra você que não foi nada, para tentar te ajudar a lidar de uma forma melhor, e você não pode entrar em contato com seus sentimentos, ou não pode expressar seus sentimentos e emoções, né? E aí, com isso, talvez você tenha aprendido, se você aprendeu dessa forma, talvez você tenha aprendido a negar o que você estava sentindo, né? Não foi possível, as pessoas não acolheram o que você estava sentindo, e você foi transformando isso em um padrão de lidar com as coisas, em um padrão de lidar com os sentimentos e com as emoções, né? E claro que tem milhões de explicações com relação a isso que eu poderia dar. Deixa eu ver o que mais. E aí, assim, aprendendo a negar seus sentimentos, talvez você tenha se acostumado com isso e tenha acreditado de fato que você não sente. Porque aí, talvez você pense assim: mas eu não sinto nada. É normal, já passou. Mas assim, se a gente for esmiuçar, talvez tenha muita coisa lá para sair. Né? Minha experiência assim mostra que quando a gente começa a esmiuçar e a trabalhar, as pessoas saem muitas coisas, né, delas, de dentro delas, assim. Muitas coisas são manifestadas, muitas coisas são apresentadas, muitas coisas são expressadas que muitas vezes nunca foram expressadas. E aí, claro que você sente sim.
né? E aí talvez você desaprendeu ou você não aprendeu a observar e a dar nome a isso que você sente. Então começa a observar como é que você se sente nas situações e começa a buscar isso. O que é que eu sinto? Como é para mim tal coisa? Como é para mim o que aconteceu em tal situação? Como é para mim se acontecer de novo? Ou outras situações hipotéticas, talvez alguma coisa que você acha difícil, que seria difícil para você lidar, se estivesse acontecendo com você tal coisa. Como é que seria? Como é que você iria se sentir? Então vai observando como você se sente a cada momento, como são as coisas para você. Muito no início é difícil, durante um tempo é difícil porque você aprendeu a não olhar para isso. Mas é muito importante a gente parar e a gente olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções e se dar conta do que acontece e se dar conta de como a gente se sente, né? Esse é o caminho para construir uma outra forma de lidar com as emoções e com os sentimentos. Sair da negação de que eu não sinto nada, eu não percebo nada, isso já passou, e ir para um outro momento de perceber como é que se sente, dizer, poxa, eu me sinto assim em tal situação, eu me sinto assim em tal momento, e começar a construir a sua percepção do que você sente, das coisas que você sente, né? Sentimentos e emoções, nesse caso. Então, assim, de como são as coisas para você. Então, começa a observar aí. Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. E aí, sim, você sente sim. E aí, tem essas coisas das pessoas dizendo que eu não sinto nada, mas é porque elas não aprenderam a observar ou a dar nome ao que elas sentem. Mas todo mundo sente. Todo mundo tem sentimento, todo mundo tem emoção, e todo mundo sente sentimento, todo mundo sente emoção. Tá? Até mais. Deixa seu comentário aqui embaixo como é que você lida com seus sentimentos, com suas emoções, ou se você conhece pessoas que são assim, que acham que não sentem nada. Eu vou gostar de saber. Tchau, tchau.